Unidos foi importante na latino-americanização. E os Estados Unidos lá até o aumento dos povos, favelas. Cara, os Estados Unidos é até um egoísmo consagrado. Nenhum país o egoísmo é tão valorizado, tão exaltado como os Estados Unidos. Boa tarde a todos. A Biblioteca Pública Virato Correia e o Sistema de Bibliotecas da Secretaria de Cultura de São Paulo realizam um Fantástico Conto 2011, 5º Simpósio de Literatura Fantástica. São 3 dias para reunir pessoas interessadas em literatura fantástica para que possam se encontrar, debater ideias, trocar informações e se divertir. A proposta é incentivar e enriquecer o estudo e o debate sobre o fantástico no Brasil. Agora teremos a mesa redonda, inédita e fantástica, de fato. Os 4, na verdade, juntos pela primeira vez falando numa mesa. Literatura brasileira de entretenimento, a revolução da leitura. A ficção brasileira vive hoje um extraordinário momento criativo. Nunca se escreveu tanto e de tantas maneiras por aqui como agora. E, do mesmo modo, nunca foi tão simples publicar e ser lido. A literatura fantástica brasileira é uma realidade. Os exemplos estão nesta mesa, reunidos pela primeira vez. André Bianco é o escritor que mais conquista leitores de terror, suspense e fantasia no Brasil. Atualmente tem 13 obras publicadas e mais de 700 mil exemplares vendidos. Bianco é hoje reconhecido como representante brasileiro do gênero terror. Eduardo Spora, escritor e jornalista, é participante do Nerdcast, o podcast do site Jovem Nerd, e autor do romance A Batalha do Apocalipse. Rafael Dracon é roteirista profissional e autor de literatura fantástica contemporânea, ficção de horror e romances sobrenaturais. Acabou de estrear no mercado literário português com o livro Espíritos de Gelo pela editora Gai Libra. E por último, mas não menos importante, Luiz Eduardo Mata, autor de vários livros, entre eles os thrillers O Véu e A Ira Implacável. Está lançando o livro O Dia Seguinte, pela Escrita Fina, com abordagem contemporânea e estilo ágil e refinado. Mata confere ao thriller uma fisionomia brasileira sem despojá-lo das características fundamentais do gênero universal. Agradecemos a presença de todos e tenham um bom evento. Luiz Mata vai fazer a mediação, por favor. Início aos trabalhos, senhor. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Bom, o Silvio já apresentou todo mundo aqui, né? Então eu vou dar a introdução ao tema que nós vamos discutir hoje. Claro que, centrando mais na literatura fantástica, uma coisa muito importante, um momento muito importante que nós estamos vivendo hoje na literatura brasileira, que é, finalmente, a consolidação de uma literatura de entretenimento feita no Brasil, que é o tema do nosso debate hoje. Para introduzir esse tema, eu vou falar brevemente aqui, antes de começar aqui a nossa conversa. Ao longo dos tempos, a literatura brasileira se desenvolveu sem contemplar, por alguma razão que não cabe aqui discutir hoje, talvez, sem contemplar essa vertente de gênero, literatura de gênero, mais voltada para o que eu chamo de leitor civil, que é um leitor não acadêmico. Uma literatura mais preocupada em entreter, em contar uma boa história, do que em agradar leitores sofisticadíssimos, encastelados na academia. Isso é um sonho antigo, creio, de muitos escritores, e isso está finalmente se desenvolvendo agora. E o que vocês estão presenciando aqui, meus caríssimos amigos, é um momento que, creio eu, é histórico. Por uma razão simples, não pela minha presença, não, mas pela presença dos 3 grandes escritores aqui, que são meus amigos, tiveram a bondade, né, de me convidar para fazer a mediação, pelo seguinte: eu não tenho a menor dúvida
não tenho a menor dúvida de que no futuro os cursos de história da literatura vão se lembrar deste momento que nós estamos vivendo hoje na literatura brasileira. Nós estamos vivendo um momento de extraordinária criatividade dentro da literatura, de uma grande variedade de escritores, de gêneros que estão surgindo, estão se consolidando de forma séria, estão sendo levados a sério pelos leitores, pelos apreciadores desses gêneros literários, dos quais a literatura especulativa fantástica se destaca mais, está se destacando mais, né? E Vianco, Spohr e Dracon são os mais vendidos, digamos, os que estão aparecendo mais, que têm mais visibilidade, mais vendas, mais leitores. Eles estão na ponta desse processo que é histórico por essa razão. Então, estamos hoje acompanhando aqui um encontro de 3 escritores que estão promovendo essa revolução, e isso, não tenho a menor dúvida, vai ficar para a história. Isso vai constar dos livros de história da literatura no futuro. E essa revolução, ela tem uma simbologia especial, porque ela está inaugurando uma coisa nova dentro da literatura brasileira. Nós não temos uma tradição em literatura vampírica ou de anjos, de dragões, da literatura da Terra-média, esse estilo que você faz de fantasia. Nós não temos. Então eles estão criando uma coisa nova e semeando um caminho que será futuramente seguido, com certeza, por novas gerações de escritores, né? Quer dizer, vocês correm ainda por cima o risco de se tornarem cânones. No futuro, eu imagino que isso não irá acontecer. Tá bom? Então, a partir dessa constatação, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é o seguinte. O João Baldo Ribeiro, recentemente, deu uma entrevista para o Ednei Silvestre, em que ele fazia uma análise. Ele se queixava um pouco de que os escritores brasileiros não são muito atentos, ou não dão muita importância à nossa tradição literária brasileira em língua portuguesa, de um modo geral. Ele não se referia ao tipo de literatura que vocês fazem, que eu faço, enfim, literatura de gênero. Ele estava se referindo mais à literatura mais erudita, digamos assim, para usar uma terminologia mais simples. No entanto, isso pode se aplicar talvez um pouco ao que nós fazemos, porque vocês estão fazendo uma coisa nova que não tem tradição na literatura brasileira, né? Vocês não podem buscar a tradição brasileira, né, nesse tipo de literatura, porque ela não existe. Então, vocês estão criando uma coisa nova. Vocês podem falar um pouco disso? Como é que vocês situam a literatura de vocês dentro da literatura brasileira ou dentro da literatura universal, né? Como é que vocês encaram o papel do trabalho de vocês dentro da nossa tradição literária, tanto brasileira quanto universal? Quem quer falar? Começa com o André, que é mais idoso. Ele foi o primeiro, então é melhor ele começar. Vou dar um microfone, então. Cara grosso. Então, eu lembro claramente de ter isso em mente quando eu resolvi publicar esse tipo de literatura, né? Na minha cabeça era terror puro, aquilo que eu fazia naquela época, e eu vi que não é tão terror assim, é muito mais ligado ao fantástico do que ao terror. E eu imaginava, né, quando eu lia Stephen King e outros autores que produziam esse tipo de literatura, por que não tem ninguém publicando? Por que as editoras não colocam livros nacionais desse tipo de literatura nas livrarias? Eu adorava essas histórias e comecei a criar as minhas histórias. E depois de lá umas 2 tentativas, eu cheguei ao Senhor da Chuva, que eu considero meu primeiro romance, e falei, as editoras vão se estapear para publicar esse livro. Cara, é um livro de anjos e demônios, e olha que singular. Um cara que é traficante,
quer sair dessa vida bandida, vai aplicar um golpe, e então ele é cercado num beco, e está lá moribundo depois de ser fuzilado, e um anjo no plano aí dos anjos e demônios, lutando contra os demônios, leva pior também, e para não ser destruído, se esconde dentro do corpo daquele humano, daquele mortal. Bom, o traficante que tem um anjo dentro, nenhuma editora vai ser idiota de não publicar. Aí eu mandei para várias editoras e recebi várias cartas dizendo por várias razões que eles não iam publicar aquele livro. Eu era novo, estava começando, o livro era cru, mas me ressaltava que algumas que eu liguei falaram, não, nós não publicamos literatura de terror nacional, não tem público para esse tipo de literatura. E eu fiquei estupefato, né? Eu não acredito. Fiquei lá deprimido por umas 2 horas, contando essa história. Falei, agora eu quero contar uma história de vampiro. Aí começa, é a gênese do 7. Eu fiquei lá dias pensando o que eu ia fazer de diferente para contar uma história de vampiros diferente e tal, e invento um vampiro que congela tudo ao redor aí para poder se livrar dos perseguidores. Eu mandei para várias editoras. Falei, não, agora não é possível, essa história é fantástica. Sempre fui muito humilde, né? Várias editoras, várias cartas dizendo não e falando, não publicamos esse tipo de literatura, que hoje a gente chama de jovem adulto. Essa faixa aí que vai dos 16 aos 30 anos é jovem adulto. Eu já sou adulto agora. Aí o que acontece? Não queriam publicar. Eu vi, eu tenho certeza que esse leitor existe. Eu tenho certeza que esse leitor existe. Por isso, quando eu fui demitido, peguei cada centavo, botei no 7, publiquei direto numa gráfica e fui mandando de livraria em livraria. Né? Aí o 7 chegou, arrebentou de vender, estava lá em 20 vitrines. Isso, um livro independente, era um hit. Né? Até que uma editora que estava começando, a Novo Século, uma editora iluminada, sabia entender o gênio que estava atrás do livro de vampiros e resolveu apostar comigo. E foi escrevendo, lançando um livro atrás do outro e formando o meu público. O público existia, ele só não sabia onde encontrar aqueles livros. E não é só o André Bianco que escrevia esse tipo de literatura. Hoje a gente sabe, muitos outros autores trilhavam e tinham essa mesma indignação corroendo por dentro. Por que não tem um autor de terror nacional que não é aquele terror infanto-juvenil, que o protagonista é o Zequinha ou o Juquinha, que vai na casa assombradinha de mentirinha, né? É terror de adulto mesmo, fazendo ele cagar nas calças mesmo, vão assumir isso, vão fazer isso. E o público estava aí, maravilhoso, deu certo. Era isso que passava na minha cabeça naquela época, respondendo a sua pergunta. Entendeu? Por ordem de idade, né? Por ordem de prenome, né? Que é André, Eduardo, Rafael. Primeiro, obrigado por vocês terem vindo. Agradeço a presença de vocês. Acho que todo mundo aqui agradece, né? Especialmente a galera que veio aí, que eu falei pelo Twitter, tal, a galera veio. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho o seguinte, cara. Você falou da tradição, né? Então, acho que a literatura, não vou dizer jovem, mas essa fatia da literatura na qual a gente está falando aqui, ficou durante muito tempo no limbo. Talvez, eu acho que ainda está crescendo, acho que vai crescer com outros autores que vão vindo, autores antes do que o André que veio antes da gente, tudo. Porque as pessoas ficam muito preocupadas, e acho que também isso vale para... Eu imagino que aqui tem muita gente que também gosta de escrever, quer publicar um livro, e eu falo isso por mim e por todos, né? Pessoas, assim, quando você quer publicar um livro, quer qualquer coisa na sua vida, tem que estar preocupado, quer publicar um livro, tem que estar preocupado com a obra, tem que fazer a obra da melhor maneira possível. Enquanto muitas pessoas não alcançam sucesso, e nada que alcançam, mas não, porque estão preocupados com o que você falou, a tradição, tem que seguir a tradição, não sei o quê, tem que fazer jus à tradição, não sei o quê, tal. Eu fiz, no meu caso, né, o que eu queria fazer. Então, não fiquei preocupado se eu ia... Claro que eu não estou menosprezando nenhum autor clássico, nada disso, né? Simplesmente eu fiz aquilo que eu queria fazer e, por eu fazer o que eu queria, acabou sendo uma parada autêntica, entendeu? Então é o que eu falo para todos, assim, tipo, como eu disse, alguém que queira publicar um livro e tal, vai assim, ou qualquer outra coisa, qualquer obra que queira fazer, tem que ser autêntico, tem que ser a sua cara. Então eu acho que
a gente, o primeiro André, depois a gente veio quebrando um pouco isso. O André veio mostrando, não, o cara fez o que ele queria fazer. Né? Fez o que ele queria fazer. Então, pô, e aí conseguiu, porque era autêntico, era a cara dele. Então acho que é um pouco por aí. Então você ficar muito preocupado com a tradição, você ficar muito preocupado, por exemplo, cara, eu quero publicar um livro que eu quero ter sucesso. Quero publicar um livro que eu quero ficar rico. Eu preciso ter uma editora boa para publicar o meu livro, mas que vai... Cara, isso tudo vai tirar a energia de você que você deveria estar usando na criação da tua obra. Porque o mais importante de tudo o resto é que envolve, mas o núcleo é a tua obra. E aquilo tem que ser você, tem que ser autêntico. Então, eu acho que a coragem, né, do André primeiro, palmas para o André, palmas para o Rafael, né, os dois são anteriores a mim, né, então eu acho que bacana. Palmas para ele que fez isso, né, ele teve a coragem de fazer o que era autêntico para ele, acho que isso é importante. Então, pessoal, boa tarde também, obrigado pela presença de vocês. Queria dizer também que de nós quatro aqui, o Mata é o mais importante de nós. Para vocês terem uma ideia, na Bienal do Rio agora, ele foi escolhido para estar com o Michael Connelly. Na mesa da Bienal. Não é qualquer um que faz na vida. Não vai dizer que não tinha outra opção, porque tinha. É verdade. Mas eu vou também como fã, né? Vai ser difícil chegar ali como escritor e fã, né? E da pergunta do Mata, o André e o Dudu tocaram nos dois pontos, né? Importante, o André estava falando dessa dificuldade de se enfrentar, porque eu e o Eduardo, a gente até conversou ontem, a gente estava conversando sobre isso, uma coisa que o Paulo Coelho tinha comentado, de que muitos querem ser escritor, querem a fama de ser escritor, mas não querem correr o risco de ser escritor. Então nós quatro, aliás, junto com o Mata também, para chegar lá, a gente arriscou tudo em algum determinado momento. Determinado momento que a gente não sabia se era certo e feito. Talvez esse tenha sido o nosso feito, exatamente nesse sentido, de abrir portas, porque realmente existem outros escritores aqui no Fantástico Conto, escritores tão bons, melhores do que nós, mas faltava essa credibilidade das editoras perante os autores. No momento em que as editoras passam a acreditar nos autores, vem a questão do público. Havia um preconceito com a literatura nacional, que não é uma coisa também que a gente vai culpar o público, já vem desde a escola, aquela obrigação de leitura e tal. Então, quando você fala literatura fantástica no Brasil, você falava você colocar que vai ter um Saci Pererê em vez lá do Dungeons & Dragons, é uma coisa que causa um choque exatamente no início, para se levar a sério. Fala vampiros em Osasco, não em Manhattan. É uma coisa complicada de se passar. Mas aí, o bacana é que nesse momento atual, acho que nunca os leitores confiaram tanto nos autores brasileiros. Então, esses são os três pilares, exatamente. A gente já provou que você pode acreditar no teu sonho, você deve acreditar no seu sonho, se é isso que você acha que você vai fazer, você vai ter que arriscar tudo, e você pode ser que você perca. Mas pelo menos você vai ter a sensação de que você tentou. Eu acho que a pior perda seria a destruição do sonho nesse sentido de que não há prótese para isso. O outro ponto que o Dudu já tinha comentado, então, é sobre a credibilidade, é o ethos. É a coisa de você ter uma ética em relação ao que você escreve. E o que faltava era o público está aí. Então, hoje em dia, o que falta para um autor, falta simplesmente isso. Ele vai ter que acreditar no sonho, ele vai ter que ter a ética, ele vai ter que fazer o público confiar nele. Mas o público está aberto a isso. Vocês estão aqui por causa disso, é a prova disso. E nós agradecemos demais de vocês estarem sonhando conosco. Verdade. Isso que vocês falaram é verdade, estou de acordo. Uma coisa que você falou muito interessante, essa coisa da espontaneidade na hora da criação, né? De você escrever aquilo que você quer, sem se preocupar com essa questão de tradição, é uma coisa muito importante. Eu acho que você não pode burocratizar, né, a criação literária. E tem uma coisa interessante que eu vejo em comum no trabalho de vocês, e que é, de certa forma, sintomático da nossa geração, que nós temos mais ou menos a mesma idade, que é o seguinte: é o imaginário pop,
imaginário pop. Nós crescemos a partir... Mas todo mundo que cresceu a partir do final da década de 70 teve essa influência pop muito forte. Guerra nas Estrelas, enfim, coisa que o vale. E isso é uma coisa muito inédita, digamos assim, porque, vamos supor, uma pessoa que no início dos anos 80 era criança, né, tinha 5 anos, digamos assim, e começou a escrever aos 20, uma idade média, começou a escrever em 1995. Isso é uma época muito recente. Vocês concordam comigo que essa coisa do imaginário pop, que é uma característica dessa geração assim, que tem menos de 45 anos, 50 anos, enfim, foi determinante na criação da obra de vocês, no desenvolvimento? Como é que vocês avaliam isso, essa influência? Porque isso é uma coisa que difere, né, vocês de outros escritores mais velhos e que, enfim, têm enveredado por uma outra vertente literária. Como é que vocês veem isso? Eu concordo, eu acho que tem muito a ver, né? Está muito presente, marcado na minha obra, pelo menos. Eu sou um cara que cresceu jogando videogame, assistindo filmes, então quando fala, quais são suas fontes, quem você lê? Não são só os autores que eu li, como Victor Hugo, Henry James, não, eu vou citar lá Moebius dos quadrinhos, vou citar lá o Akira, os videogames que eu zerei, sabe? Tudo aquilo lá faz parte da composição do meu trabalho, né? Mistura tudo na cabeça e de repente você sai. O que sai é resultado disso aí. E é marcado, até personalidades da mídia aparecem lá nas páginas dos meus livros e tal. Eu acho que não tem como ser muito diferente hoje, ainda mais nesse gênero que eu escolhi para escrever, né? Aliás, que me escolheu, né? Que eu adoro e é isso que eu produzo. Eu acho que essa coisa do pop, na verdade, é uma coisa que até as gerações antigas têm, um pouco mais antigas, né? Por exemplo, não no Brasil, porque não tinha esse espaço, mas o Stephen King, acho que tem 55 anos, ele também tem isso, bastante, né? Na verdade, é simplesmente porque essa cultura, como vocês bem sabem, né, popular, surgiu a partir da década de 50. Vocês que conhecem a história, sabem muito bem que depois da Segunda Guerra Mundial, teve uma forte necessidade de ter uma cultura adolescente que filmes, né, que isso começou a partir do final da Segunda Guerra Mundial. E na verdade o que a gente faz, na verdade, usando esses ícones, que Star Wars, essas coisas que você falou, essas influências todas, a gente está usando isso para se comunicar com o público, né? Que na verdade, as histórias que a gente conta, elas são contadas e recontadas há milhares de anos, na verdade. Então, assim, são histórias que têm a ver com o ser humano, né? Que antigamente eram contadas através de mitos, né? Os contadores de história antigamente eram os xamãs, os sacerdotes e tal. Quer dizer, então, para a história se tocar, tem que ter a ver com os poderes da natureza, os poderes do ser humano. Então, quando eu falar, brincando, quem escuta o Nerdcast já ouviu falar do arquétipo do herói, o arquétipo do vilão, o arquétipo do não sei o quê. Quando você usa isso numa história, por que é tão poderoso? É tão poderoso porque você vive aquilo. Você tem o herói e o vilão dentro de você você tem, e você tem isso no seu trabalho, por exemplo, onde você vai chegar, você vai ter um vilão, você vai ter os capangas, você vai ter os aliados, então tudo isso você vive. Então essas histórias que a gente conta, elas são as mesmas, né, que sempre foram contadas, só que a gente colocou uma pele diferente nelas e a gente revestiu com essa pele da cultura pop. E aí com isso a gente consegue se comunicar com pessoas que são iguais a gente, né? Vocês são da mesma geração, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, mas entende os mesmos ícones, né? Então, acho que é um pouco por aí. Aí você perguntou se isso era um fator de sucesso e tal, e acho que é um pouco isso, né? Você renovar. É importante você pegar essas histórias todas, e isso foi sendo feito gradativamente ao longo de muitos anos. Né? Esses princípios ajudaram a erguer civilizações, construir religiões e guiar a vida humana por milhares de anos. Então o que a gente está fazendo não é novidade, é o que sempre foi feito.
né? Só que de uma forma que a gente possa se comunicar, né? Coisa que Star Wars fez, os filmes Matrix, né? Então é um pouco por aí. Então isso é uma maneira de você usar os ícones que eu entendo, que você entende também, e nada de que a gente faz é novidade, nada é original, nada é genial, nada disso. A gente só está pegando o que está tentando se comunicar da melhor maneira com o público, entendeu? É uma espécie de renovação dentro da repetição, né? Porque nada é inaugural, nada é inteiramente novo. E repetindo que isso já existe fora do Brasil, como eu estou falando, né? Autores de Arthur C. Clarke, autores de ficção científica, Asimov, todos esses caras desde a década de 50 estavam fazendo isso, né? A gente no Brasil tem feito isso. O Brasil é que foi mais recente. Sim. É uma forma de comunicar com a geração que a gente escreve. Porque a geração atual, ela é uma geração que nasceu conectada, ela é muito diferente da geração passada, porque ela tem um raciocínio muito mais rápido, só que ela tem uma baixa absorção de conteúdo, ela tem um pensamento fragmentado, ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. O que é um iPad? É juntar um monte de coisa ali num lugar só. Então como é que você faz uma geração dessa ler? Porque é uma geração muito visual. Então se a gente vai falar para ela, apareceu um mosqueteiro subiu num lustre, ela já viu isso no cinema 500 vezes, ela sabe, não é como escrever no século XIX sobre um mosqueteiro. Então o que você pode dar de diferente para ela? Algo que tenha realmente diferencial para nós. E isso entra no que o Eduardo antes tinha comentado sobre a ética em relação ao que se escreve. O Dragões de Éter, por exemplo, eu tenho diversas referências literárias, como o André comentou, mas o Dragões de Éter eu sabia que ele tinha que dar certo, porque eu queria escrever uma obra de fantasia que eu resgatasse o sentimento que a minha geração tinha ao assistir Caverna do Dragão. Não tinha que dar certo, era uma coisa minha, e eu sabia que a minha geração sentia isso. Então, a preocupação com a cultura pop, quando a crítica tenta criticar, é no sentido... Dane-se a crítica, né? No sentido não é no sentido de tentar minimizar. Um dos argumentos de sempre é você data o livro fica datado, não se torna um livro universal. Eu acho o oposto. Eu acho que exatamente daqui a 100 anos, se uma pessoa quiser saber como é que era a vida ali em 2010, quais eram as referências em 2010, estão ali. Você pode ler literatura de entretenimento, ela vai te ensinar quais eram as referências. Balzac era literatura de entretenimento. Em vez dos mosqueteiros, qualquer... do mais, tudo. Um lance que eu acho que ocorre também é que faltava os autores se assumirem nessa posição de autores pop, né? Parecia, estou escrevendo um livro aí de terror, fantasia, ele é de entretenimento. Parece que está fazendo um negócio proibido, é pecado você fazer. Não, eu vou escrever isso aí mesmo, não tenho medo de ser ridículo. Muita gente fala, pô, um livro de 7 vampiros de Portugal, Brasil e Osasco é ridículo. Deixa eu ser ridículo, eu vou inventar as minhas histórias. Pois é, não, e tem uma outra coisa também, que a arrogância do crítico chegar a dizer isso não é universal, não é ele que vai decretar isso. Então as próximas gerações que vão, né, decidir se sim ou se não. Você não concorda com isso? Eu vou botar uma coisinha aqui agora, fazer uma coisa mais leve, né? Fazer a gente está falando de temas muito complexos, né? Muito intelectuais, a gente está quase parecendo os críticos, né? Vamos fazer uma coisa mais leve aqui. Uma coisa que acho que todo mundo aqui talvez queira saber, se é que já não saiba, talvez tenha gente aí que não saiba, como é que é o processo de criação dos livros de vocês? Isso é uma coisa interessante. Eu por exemplo, tenho curiosidade, eu não sei. Como é que vocês bolam os livros de vocês? Como é que vocês criam? Se fazem um planejamento antes? Fazem pesquisa? Linguagem? Como é que é o tratamento de linguagem? Né? O que vocês... Falem um pouco desse processo pra gente aqui. Acho que cada um tem que encontrar o seu processo. Meio idiota essa resposta minha, né? Cada um tem que encontrar o seu. Não, mas assim, mas realmente não tem uma receita, né? Na verdade, você... como é que é o meu, né? Eu até recomendo quem não escutar o Nerdcast 215, que aí a gente fala durante uma hora assim, muito sobre criação literária e tal. Pô, muito legal mesmo, assim. Fui eu e o Fábio Apu, junto com a turma do Nerdcast lá. Pô, foi bem legal, assim. Sempre alguém me pergunta, eu mando o link, o pessoal esclarece legal. Eu, pessoalmente,
eu vou dizer mais ou menos o que eu falei lá, resumindo, né, que muitos já devem ter escutado. Eu nunca começo um livro sem saber onde ele vai terminar. Antes de começar um livro, eu faço as pesquisas. Na verdade, assim, a pesquisa é engraçado, que é uma coisa interessante, porque, como levando em consideração que você vai escrever alguma coisa que você gosta, em determinado momento você já pesquisou um pouco sobre aquilo. Comigo é totalmente assim. Então, por exemplo, se vamos dizer lá, no caso da própria Batalha do Apocalipse, tem coisas que ali que eu sempre pesquiso na minha vida inteira, né? Desde mitologia como partes da história, Roma, uma coisa que me interessava, tá no livro, e aí vai. Então, tem a parte da pesquisa, mas antes de começar o livro, eu sempre faço assim um guideline, não começo a escrever, botar a primeira letra no livro, sem ter o guideline, que eu sei como é que, o que diz em cada capítulo. É claro que vai mudar muito, mas se você tiver uma linha guia, você não se perde no meio do caminho. Então, mais ou menos isso que eu faço. É claro, depois que você termina o livro, você fala, pô, agora eu quero mudar tudo. Muda muita coisa, né? Esse último livro que eu escrevi, que vai lançar agora, reescrevi ele 8 vezes, nada menos do que isso. E aí, até um recado interessante, pegar essa deixa, que às vezes a pessoa fala, no meu curso também rola isso, as pessoas perguntam às vezes, mas escrevi um livro, não sei se está bom, tal, escrevi um livro, mandei para uma pessoa, a editora, meu irmão, eu acho que o Henry falava que ele reescrevia 20 vezes pelo menos o livro, então vai ter que trabalhar mesmo, é um processo que não é moleza, isso é um trabalho como qualquer outro, você tem que fazer. Então o processo é assim, eu vou lá, faço o deadline, eu começo a escrever o livro, eu escrevo o livro todo, acabei de escrever, eu tenho um rascunho, não tenho livro, tenho um rascunho, mesmo o livro estando todo pronto. E aí eu vou, reescrevo de novo, reescrevo, aí dependendo, né? Nesse, por exemplo, foram 8 vezes. E aí, até encontrar um resultado razoável, assim, que eu acho que está legal, assim. Esse é o meu processo. Você ficava em casa lá, trancado, né? Dias, né? Tem uma coisa importantíssima, né? Eduardo Spor é meu vizinho lá em Copacabana, a gente viveu 30 anos lá, quase praticamente do lado do outro, nos conhecemos ano passado, né? Não, o que eu faço Copacabana é uma cidade dentro da cidade, né? Não, o que eu faço eu acho importante, né, você ficar trancado. Eu sei que você falou uma forma figurada, mas é importante você ter guardar um tempo para você, mesmo que você, trabalha o dia inteiro, tá? Mas lógico, se você quer ser o escritor, quer escrever um livro, não quer ser escritor, não quer escrever um livro, sei lá, qualquer coisa assim, nem que seja, você tem que sacrificar o mínimo. Nada na vida vem sem sacrifício. Isso não é religião, não é coisa óbvia, né? Você tem que, para você realizar alguma coisa, você tem que, né? E aí eu fazia isso, né? Eu ficava, deixava de fazer algumas coisas e você também, por exemplo, você trabalha o dia inteiro, tal. Aí chega lá, tira 1 hora, 2 horas do seu dia, e aí você ficar, sei lá, descansando na televisão, você vai e escreve, né? Então, eu fazia isso assim, tipo, mesmo antes, quando eu trabalhava, e hoje em dia eu fico o dia inteiro, né, escrevendo e tal, no horário normal de trabalho. Disciplina, né? Disciplina eu acho importante. Acho que qualquer artista tem que ter disciplina. Penso assim. Eu vejo atores falando, os grandes atores, falam que um grande negócio do artista é disciplina. O processo tem a ver com a tua formação, realmente. Como eu fiz a faculdade de cinema, no cinema, antes de você escrever um roteiro, você faz uma escaleta. Então, eu acabei fazendo isso com os romances. E aí, isso tudo documento, você sabe o teu final, você faz tópicos, e aí você desenvolve esses tópicos. E aí, nesse processo, eu escrevo em espaço duplo. Para você enviar para uma editora, você deve enviar em espaço e-mail. Mas eu gosto de escrever em espaço duplo. Então eu tenho disciplina, são 10 páginas por dia, de segunda a sexta. 10 páginas por dia? De segunda a sexta. Dá mais ou menos 8 horas de trabalho. E aí, de segunda a sexta, que aí tem fim de semana. Mas se um desses dias eu falhar, eu tenho que cortar um sábado ou um domingo. Eu tenho que fazer aquelas 10 páginas por dia. A parte que mais demora exatamente é a pesquisa, como nem o Dudu tinha comentado. Que essa você pode demorar meses, realmente, para preparar, para estudar tudo que você precisa. A parte de escrever, para mim, é fácil nesse sentido, de montar essas 10 páginas. E aí, quando perguntam, pega um Dragon Jet lá, 600 páginas, quanto tempo você levou para fazer isso? Às vezes fala, 3 meses. 3 meses? Tá 4. Eu falei um pouquinho de vez, tá? Mas aí, só fazer as contas, você pega 10 páginas por dia, em uma semana, 50 páginas. Aí, em 2 semanas, 100. Em um mês, 200. Então, 200, 400, 600.
Não tem segredo. Pronto, só fazer. Simples assim. Começar a fazer uma observação aqui, pra vocês verem como é que eu falei que a parada varia de um para o outro, né? Então, por exemplo, Rafael e eu, a gente tem duas coisas diferentes. Quer dizer, ele é um cara que assim, ele a natureza dele ele é um poeta. Assim, então, a forma que ele escreve ele tem uma facilidade de escrever muito grande. Então, para ele, o processo de escrever é fácil, é rápido. Para mim, é o contrário. Eu, assim, não sou um escritor nato, eu tive que aprender a escrever para poder me comunicar. Mas o meu talento, que eu acho, que é criar histórias. Eu sempre gostei de criar, sempre joguei RPG, vocês que sabem, tá? Então, sempre gostei de criar. Para mim, para eu fazer a criação do guideline, para mim é a parada mais fácil. Escrever, para mim, o processo de escrever, para mim, é muito difícil. Para ele já é mais fácil. Então, como eu estou dizendo, cada um tem a sua, né, fraqueza e a sua... Agora, depois que está pronto, vem o processo que o Eduardo falou. Aí vem reescrever. Esse é um mote de roteirista também, né? Escrever é reescrever. Então, um livro pode chegar a ser reescrito, isso aí, 6, 7, 8 vezes. Enquanto a editora ela fica pedindo o original, a gente fica enrolando. Pode ser amanhã chega sexta-feira, já tem sábado e domingo. A gente fica... Se deixar, a gente não entrega o original. Eu podia falar uma coisinha? Claro. Então, nessa diferença entre escrever, depois reescrever, depois corrigir, ou escrever do outro jeito, escrever por inspiração e pronto, acaba lá mesmo com inspiração. Parece que essas duas são as razões da literatura. Mas existe uma terceira possibilidade, que me parece que foi a dos grandes escritores da literatura mundial, que é simplesmente escrever acreditando que aquilo que eles estão escrevendo não diz apenas o que eles estão dizendo. Devem dizer alguma coisa a mais daquilo que ele tem consciência, assim como as plantas às vezes ultrapassam uma barreira, uma cerca, elas vão ultrapassando independentemente do que o plantador achou que ia acontecer. Ele achou que ia haver uma obediência às plantas, não, mas elas atravessaram. É assim naquilo que você escreve, quantas vezes você deve ter escrito coisas que no dia seguinte você rasgou, riscou, e aí estavam as pepitas de ouro que você jogou fora. Unicamente por uma mecanografia, que já vira industrial, em alta escala, que disse para você, rabisque, risque, jogue fora, o inútil, isso vem desde Roma Antiga. E os grandes escritores romanos não fizeram desse modo. Então há um problema da... Hein? Você tem alguma pergunta? Eu não entendi ainda qual a pergunta. Mas escuta, desculpe, deixa eu fazer uma intervenção. Mas isso depende muito de cada escritor. Cada escritor tem o seu método. Às vezes o Hemingway, por exemplo, que o citou, reescrevia 20 vezes. Não é assim. O escritor, há dois métodos. A gente abre, no final a gente abre para as perguntas. Eles vão... Não, mas eu quero concluir só no minuto. Não, por favor, continue. Então, há um método que foi o dele, há um método que foi o dele. Mas é esse terceiro método que eu estou falando, onde a natureza surpreende o camarada que está trabalhando com ela. Então ele deixa a natureza surpreender e ir tocar-se para o futuro. É aí que você tem a grande novidade do espírito na literatura. Exato, tem escritores que escreveram grandes obras dessa maneira. É um método válido, não tem a menor dúvida. E também eu acho que aí é que vem a arte. Escrever é um trabalho, é uma labuta, né? Como o Rafael colocou, escreve 10 páginas, o Eduardo também, eu escrevo 3 páginas por dia. Eu achei que eu estava abafando, eu vou falar. Mas espaço 1, né? Espaço 1. Então são 9. Aí o que acontece? Aí é que tem o estado de arte, né? Eu localizo no meu texto vários momentos que aquilo saiu ali e está de uma forma que me veio, não sei como, e eu não deixo a editora tirar, né? Então aí é o papel, é aí que você se reassume, além de profissional, o artista que tem dentro de você também. Falou, não, isso é necessário, isso pode.
E aí, voltando ao que foi perguntado, eu também faço um roteiro do que eu quero escrever, as histórias de fantasia, o que eu quero contar. Eu procuro fazer um roteiro do que eu vou escrever, para evitar ficar perdido, né? Evitar perder dias lá encalacrados, falar, pô, me deu um branco, me deu um bloqueio, não consigo escrever. Porque você tem um roteiro, você salta de um ponto A, vai para o ponto C ou D, escreve outros momentos, outras passagens com os personagens, e depois volta reconstruindo tudo aquilo. Então, sei que tem muitos escritores aqui na plateia, nesse momento tem que disparar um alarmezinho dentro de você, tem que fazer um roteiro da minha história, para evitar isso aí, né? Mas é claro, como no livro Bento, foi um livro que eu escrevi assim, vamos dizer, empiricamente, o que vinha de ideia, o que vocês sabiam no Bento, no primeiro, segundo, terceiro, 15º capítulo, era o que eu sabia. Eu deixei aquela história se contar, e depois vieram continuações. Muito bom. Deixa eu aproveitar e fazer uma outra pergunta interessante. Essa é mais cabeluda. Vou fazer para você. Então não é comigo, né? É o seguinte, por quê? Porque uma coisa que eu observo, que eu observei a vida toda, é que essa literatura mais, digamos, popular, sempre foi popular entre os leitores brasileiros. Só que era uma literatura essencialmente estrangeira. Só que os leitores brasileiros apreciavam, né? Desde que, sei lá, desde até do sujeito da classe média aqui no Brasil, né? Você está falando pós-guerra, desde aquela época ou antes até. Por que só agora, que na opinião de vocês, por que antes não tivemos um desenvolvimento de uma literatura de entretenimento no Brasil? Vocês têm alguma opinião a esse respeito? O que vocês acham? Por que só agora a gente está conseguindo dar relevo a isso e consolidar? Eu tenho uma ideia muito clara sobre isso, porque eu vivi isso com o Senhor da Chuva e o Sete, e uma editora queria publicar. Mas quando eu decidi fazer o Sete, aí eu fiz um curso, né? Publique o seu livro, esses cursos famosos, e lá o cara dava outras dicas, tal, você tem que ter o ISBN do seu livro, você tem que ter tudo isso, e eu vi toda a parte burocrática que eu precisava para que a parte do artista André Bianco chegasse lá às livrarias. E no meio do processo, um assunto era a capa do livro. E como a capa do livro vai nos ajudar a responder essa dúvida aí. O Christian, um amigo meu, compôs lá a capa, o Rodrigo, que é irmão dele, foi o modelo, virou aquela meia cara com olho vermelho do livro 7. E eu levei essa capa impressa para várias livrarias, uns 4, 5 livreiros, gerentes de livrarias, e perguntei para eles, olha, eu vou investir tudo que eu tenho para fazer 1000 livros desse livro aqui, preciso vender, você acha que essa capa é interessante? E os caras olhavam a capa, os livreiros, falavam, nossa, essa capa é muito legal. E a história do quê? De vampiro? Nossa, muito legal. Pô, tá ótimo, aumenta essa letra, faz assim, não sei o quê. Uns 3 me deram dicas. E eu anotei e tal, levei Cristian, falaram isso. Mas adoraram a ideia de uma história de vampiros. Falaram, o público gosta desse tipo de literatura. Imprimi, voltei naqueles caras, aqueles caras já se sentiam meio padrinhos, né? Pô, eu te dei a dica, vou pôr na vitrine. Eu, graças a Deus. E botava na vitrine e tal. Quer dizer, o grande gargalo realmente estava nas editoras, entendeu? Eram as editoras que diziam, o público brasileiro não gosta desse tipo de literatura, o público brasileiro não vai comprar terror e fantasia nacional, popular e tal, desse naipe, entendeu? Os leitores queriam, os autores queriam escrever, as editoras não queriam publicar. Você publica independente, toma! Daí todo mundo agora publica literatura de fantasia e terror nacional, porque vê que o público quer se identificar, né? Que a minha literatura também não vinha emular, não era uma Anne Rice brasileira, não era o Stephen King brasileiro, não, era uma literatura brasileira, com as nossas personagens, nossas pessoas, contada no Brasil, Osasco e tudo mais que é canto, né? E foi bem aceito. E o gargalo estava na livraria. Eu acho que a gente falou no início a questão do preconceito também, né? Eu acho que durante muito tempo no Brasil existe essa mentalidade de que tudo que vem mentalidade do brasileiro, de que tudo que é brasileiro é ruim. Eu não sei muito bem de onde veio isso, né? Eu não sou antropólogo para dizer.
Talvez tenha havido uma época da ditadura, onde, de repente, alguns setores disseram que tudo que vem do governo é ruim, e aí embolou com o Brasil, e aí virou aquele bololô. Eu não sei de onde vem. Eu sei que existiu durante a década de 80 muita essa mentalidade de que tudo que é brasileiro é ruim. Essa coisa, foi uma coisa muito nociva pra gente, assim. Então, acho que eu fico muito feliz em ver que a geração nova, né, não tem mais esse preconceito, já ultrapassou isso. E eu vejo isso claramente, por exemplo, né, então talvez todos já devem ter passado por isso, né, por exemplo, setores da imprensa, por exemplo, eu posso falar com bastante tranquilidade, porque sou jornalista, setores da imprensa, por exemplo, de repente tem um repórter, está numa cidade, 30 anos, 25 anos, tal, o cara quer fazer uma matéria contigo, tal, não sei o que, empolgado, acha bacana, tal, o editor lá, que é o cara mais velho, um pouco de 50, 55 anos, fala, não, esse cara não entra. Esse cara não entra na coisa. Porque já ia aumentar a conflito das duas gerações. Geração anterior, que tem essa coisa de que não, é o preconceito, e a geração nova que está aberta para um novo tipo de literatura, um novo tipo de mentalidade, eu diria assim, né? Então acho legal estar falando com a Rafael outro dia sobre isso também, que a gente fica muito orgulhoso e feliz de ter esse público que consegue enxergar sem preconceitos, não é porque você vai querer, vou gostar do livro, não vou gostar, é ver sem preconceito, entendeu? E aí nesse ponto sim, acho que a gente está fazendo um pouco de história, não a gente, mas o público, entendeu? Fazendo história em direção a isso, entendeu? Então, esses são os dois pontos que eles falaram. Então, só para complementar isso que eles tinham dito, por que agora isso está sendo tão feito? A revolução digital também causa isso. Porque hoje, a literatura, um livro, ele não é mais só uma experiência isolada, como ele era antigamente. Hoje ele é uma experiência a ser compartilhada. Então, o cara pode comprar o livro lá no interior da Bahia e ele não tem ninguém que tenha lido o mesmo livro que ele, de literatura fantástica que seja. Ele vai na internet, ele entra numa comunidade daquele livro, onde tem milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro, ele chega a fazer amizades. E aí ele vai ver o filme, vai ver o livro, vai ver o web, o Motion Comics, ou tudo que for em cima daquele livro, para aquilo expandir. E a partir do momento que começa a dar dinheiro, a mover uma indústria, aí editora, produtora, tudo que for, não consegue mais ignorar isso. E a gente começa a popularizar e chega no cenário atual. Muito bem. Bom, eu tinha mais umas 40 perguntas para fazer aqui, mas o tempo é curto. E a gente decidiu aqui, em comum acordo, abrir para o público, eles perguntarem, os três aqui. Fechar lá.